Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Nilson e hoje eu estou iniciando aqui o episódio para vocês. E hoje a gente tem a presença do Bernardo Cruzeiro, que é artista 3D, e vai estar contando um pouco mais pra gente sobre a profissão e a carreira dele até aqui. Opa, boa noite, aqui é Augusto Azevedo, estamos com mais um episódio aí e estamos fechando a tabelinha de Braslândia também, né? A gente só tá chamando nos últimos episódios aí todo mundo de Braslândia e vamos continuar chamando os talentos da cidade, né, velho? E aí, galera, eu sou o Bernardo, obrigado pelo convite aí para participar do podcast de vocês. Fico muito feliz que tenham outras pessoas em Braslândia, né, que tenham essas iniciativas. Eu acho sempre legal tá trazendo mais informação sobre o mercado de trabalho, né, e ainda mais essas profissões que são bem diferentes como a minha. Então acho que vai ser um papo bem legal. Eu acho que elas já causam uma curiosidade assim de cara, né? A gente viu as reações das pessoas quando a gente postou. E conta pra gente como é que entrou na tua vida essa profissão, se já desde moleque era uma coisa que tu queria fazer, ou se foi algum outro caminho que te levou pro que tu faz hoje. Então, assim, de forma bem resumida, sempre gostei de desenho, sempre gostei de desenhar, assim, só que eu não era particularmente bom nessa parte artística, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça que eu seria artista quando eu fosse adulto, ou algo do tipo, assim, nem sabia que era realmente uma possibilidade. E aí, assim, mais no ensino médio, eu comecei a mexer com Photoshop, assim, fazer umas montagens, né, coisa bem crua mesmo, assim. E a partir disso, fui desenvolvendo, né, eu decidi estudar um pouco de design gráfico, que eu tinha um primo que fazia publicidade e propaganda, aí ele falou, eu uso esse programa para fazer logo, para fazer site. E aí eu meio que me interessei nessa área assim mais criativa. E aí a partir daí eu decidi estudar mais profundamente. E assim eu achei que eu ia ser web designer, entendeu? Comecei a fazer uns sites, fazer uns logos, uns trabalhos bem pequenos mesmo. E aí eu comecei a fazer um curso, acho que lá em Taguatinga. E a partir desse curso, um professor, ele falou assim que tinha um tal de programa chamado ZBrush, que é um programa de escultura digital. E aí eu me interessei muito assim nessa área e comecei a estudar bastante. E toda aquela questão assim de desenhar, né? Que eu sempre quis desenhar, mas eu nunca conseguia botar no papel as coisas que eu imaginava. E aí, quando eu comecei a usar o ZBrush, eu percebi que eu conseguia fazer as coisas que eu imaginava de uma forma mais fácil, entendeu? Então, facilitou muito para trazer esses personagens que eu tinha na cabeça para a realidade, né? E assim, uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu sempre gostei muito de jogo. Então, a arte de jogo sempre me inspirou muito, assim. Então, era uma coisa que eu sempre tinha em mente, que era uma coisa muito legal, mas, que nem eu falei no começo, né? Nunca me passou pela cabeça que eu poderia trabalhar com isso e fazer jogo. E aí, assim, em relação à parte artística, né? Que eu falei que eu não era particularmente bom quando era criança. E aí, quando eu comecei a usar o ZBrush, eu descobri que eu precisava aprender mais sobre a parte artística. Aí eu comecei a desenhar e estudar desenho para me ajudar no meu trabalho. Para quem não entende muito bem, o meu trabalho é basicamente escultura, né? Só que virtual, no computador. Então faço esculturas no computador mesmo. E o desenho, a parte artística, a base artística, ajuda muito no meu trabalho. E como eu sou especializado em personagem, a questão de anatomia, de proporção, é uma das partes mais importantes, assim. E quando tu começou a meio que entrar mais a fundo na área de escultura e tal, de modelagem 3D, foi ainda nessa época que você estava na escola, tipo, recém-saído da escola, você pensou em fazer alguma faculdade, ou tipo, isso foi mais tudo por fora, além do curso que você já estava fazendo? Então, eu comecei a querer mesmo essa área no segundo ano do ensino médio. Então, eu nem tinha saído do ensino médio ainda e eu já estava meio decidido que era isso que eu queria fazer.
Só que assim, isso já tem uns 10 anos. Na época não tinha muita coisa sobre essa área na internet. Assim. Tinha em inglês, mas no Brasil não tinha praticamente nada. Assim. Aí no terceiro ano, a escola tinha um projeto que era desenvolvido ao longo do ano, né? E aí era uma matéria que a gente desenvolvia esse projeto ao longo do ano. E aí, assim, junto com o meu grupo, a gente decidiu fazer sobre jogos digitais, entendeu? E aí, com isso, eu tive a oportunidade de visitar uma faculdade que estava abrindo o curso de jogos digitais. E aí eu fui conversar com os professores e com a galera que estava organizando, né, o curso mesmo. E conversando com eles, eu meio que descobri que fazer a faculdade não ia ajudar no que eu queria. Que eu já tinha um foco, assim, de tipo, eu quero trabalhar fazendo personagens 3D. E aí, assim, tipo, no curso eles focam em jogos digitais, só que a parte artística é bem fraca. Não sei como tá hoje, assim, mas eu ainda acho que é bem fraca, assim. Que eles ensinam muito mais de programação, de animação, como mexer nos programas, e a parte de game design, e a parte de personagem sei lá, se tiver, só uma matéria, entendeu? E aí eu pensei, eu posso não fazer faculdade e ao invés de fazer faculdade, me dedicar a estudar mais do que uma pessoa que está na faculdade, entendeu? No que eu realmente quero. Então, eu botei isso na cabeça, assim, de que se eu não for fazer faculdade, eu tenho que estudar mais do que quem está fazendo faculdade, porque eu não vou ter nenhum diploma e a única coisa que vai provar que eu sei fazer as coisas vai ser o meu portfólio, né? Aí, assim, foi com certeza uma discussão bem longa lá em casa. Eles demoraram muito tempo, assim, anos até, para aceitar que eu não queria fazer faculdade de jeito nenhum. Porque é que nem eu falei, assim, na época que eu comecei no Brasil, eu tinha, sei lá, 5 pessoas que eu poderia falar que trabalhavam mesmo com isso. E dessas 5 pessoas, sei lá, tipo, 4 tinham feito faculdade, entendeu? Então, tipo, o argumento não era muito ao meu favor. Mas eu sempre tive confiança de que era o que eu queria fazer, entendeu? Que eu não queria perder tempo fazendo faculdade. E assim, deu certo. Porque no teu caso, tu já estudou o que tu queria, sacou? Tu não ficou, sei lá, pegando uma matéria que tu não vai usar nunca, né? Exatamente. Porque, tipo, uma coisa é você querer trabalhar com jogos, né? E a outra é você especificamente já querer trabalhar com desenho 3D de personagem e tal. Então, isso. É mais fácil ser ramificado, né? É o que eu sempre falo, assim, se você não sabe exatamente o que você quer fazer, faz a faculdade, que ela vai te mostrar todo o leque da área mesmo, assim, eu quero trabalhar com jogos, mas eu não sei o que eu quero fazer. Então, faz a faculdade que ela vai te mostrar todas as portas, assim, do que você pode fazer nessa área, que é muita coisa mesmo, e aí vai te ajudar, assim, não machuca ter um diploma, entendeu? Sim. E a partir do momento que você decide e começa a focar mais no estudo, assim, a partir de que momento você se sente preparado? Tipo, caramba, agora eu já estou pronto para fazer alguma coisa profissional, sacou? Não sou mais um amador, sei lá. Essa é uma pergunta bem difícil, assim, porque eu acho que quanto mais você estuda, mais você acha que você não está preparado, entendeu? Mais coisas você tem para aprender. Mas eu sempre tive em mente que eu precisava trabalhar, entendeu? Não necessariamente, tipo, eu nunca fui muito, eu só trabalho personagem, eu só trabalho nisso. Tipo, eu tenho 0 experiência, não tenho faculdade, então, tipo, o que aparecer para mim e for remotamente da minha área, eu vou pegar porque vai ser experiência profissional e vai contar no futuro, entendeu? Mesmo que seja aprender a lidar com o cliente, aprender a falar com as pessoas. Aprender a passar por sei lá, né? Exatamente, orçamento, deadline, né? Entregar as coisas na hora certa, tudo isso conta muito, assim. Então, tipo, acho que meu primeiro trabalho mesmo de carteira assinada foi com 18 anos. Então, tipo, já desde de cedo, assim, eu vou pegar todas as oportunidades, assim. E esse trabalho, ele foi, na verdade, assim, antes disso, eu fiz um estágio que foi, tipo, eu tava fazendo curso de desenho e aí, no lugar onde eu fazia curso de desenho, eu descobri que tinha, tipo, um estúdio, entendeu? Que eles faziam site, faziam logo e eles tinham interesse em 3D.
E aí eu cheguei lá e falei assim, tipo, me contrata aí como estagiário, vocês não precisam pagar nada. Eu venho aqui toda tipo, a parte da tarde, né? Porque eu ainda estava no ensino médio. Venho aqui toda a tarde, trabalho para vocês, ajudo vocês. E é isso, eu só quero a experiência, entendeu? Então, tipo, realmente de dar as caras e tentar ir atrás, assim. E aí, depois disso, quando eu já estava melhorzinho, assim, eu consegui esse trabalho de carteira assinada. Foi numa escola também de design gráfico e tinha 3D também nessa escola. E aí eles precisavam de umas imagens para o curso de 3D que eles iam lançar. Aí eu falei assim, me contrata e eu fico aí fazendo essas imagens para vocês. Vai sair mais barato que vocês pagarem alguém para fazer por fora. Eu ganho experiência, né? E ainda ajudo vocês a desenvolver esse curso de 3D. Então, tipo assim, só pra você ter ideia de, tipo, que não tinha nada mesmo em Brasília, principalmente, na minha área. Então, eu tava, tipo, tentando qualquer coisa que aparecia, sabe? Você, estudante, já tava, tipo, se comprometendo a desenvolver um curso e tal, né? Exatamente. Era escasso, né? Sim. Eu lembro que eu acho que eu sou, sei lá, 2 anos mais velho que você, não sei. Mas eu lembro que era muito recente mesmo esse mercado quando eu saí do ensino médio, assim. E acho que tinha uma escola só, ou 2 em Brasília, que era muito pequeno ainda, cara. Muito pequeno. Então você pegou bem aquele início, né? E isso é massa, né, cara? Porque você, tipo, você meio que ajuda a construir um mercado também, né? Então, acho que é um pouco peculiar, assim, o teu lance, porque como é muito novo, tinha pouca gente, talvez você ajudou a disseminar isso também, né? Com certeza. Assim, ainda mais em Brasília, tinha, tipo, eu e um amigo meu que era o que trabalhava, assim, que corria atrás. E eu acho que contou muito, assim, tipo, ter essa amizade que tinha o mesmo foco que eu pra trabalhar, entendeu? Que às vezes fica bem difícil de você ter aquela empolgação de estudar, de procurar, tipo, sei lá, tutoriais, vídeos, que era bem, assim, mesmo em inglês era difícil achar, saca? Eu tô imaginando esse teu corre, tipo, de acabar virando uma referência antes de ser uma coisa concreta, sacou? Porque fica parecendo muito assim, tu tava construindo uma parada, pelo menos onde tu tava morando, onde tu tava atuando na época, que ali não existia, não da forma que você idealizava na cabeça, imagino eu, e o material é muito escasso e a gente falando, sei lá, de 10 anos atrás, Isso. que a internet não era que nem hoje essa velocidade de informação. Tipo, parece pouco 10 anos atrás, mas pra internet é muito. Com certeza. Então, além desse material, por fora você estudou mais o que? Questão do desenho mesmo, propriamente dito, a parte anatômica da coisa, porque como era focado já em personagem, imagino que você teve que estudar essas outras áreas que não necessariamente tinham a ver com desenho, né? Sim, então, tipo, a parte mais interessante que eu acho sobre isso é que eu acho que eu tive algumas coisas, assim, que me ajudaram muito, entendeu? Que era... Tem muitos programas, né? Por exemplo, tem o Maya, tem o ZBrush, tem o 3D Max, tem o Cinema 4D, tem muitos programas para você aprender. E aí, eu desde o começo eu já pensei assim, cara, tem tanta coisa para aprender, todo ano sai uma versão nova que tem 1 milhão de ferramentas a mais. O que vai ser o diferencial? Eu saber cada ferramenta do programa ou eu ter um personagem que seja legal e que as pessoas vão reconhecer e vão gostar, entendeu? Então, tipo, obviamente essa parte artística. Mas como é tanta coisa, às vezes não é tão óbvio, né? Obviamente agora eu falando fica bem óbvio que é muito melhor você focar na parte artística do que focar em aprender ferramenta. todas as ferramentas. Então, tipo, eu sempre usava referência, assim. Cara, você dá um pedaço de carvão para um artista, ele vai fazer um desenho na parede que é foda. E aí você dá, tipo, as canetas mais caras para uma pessoa que não sabe desenhar, tipo, não vai saber uma arte foda, entendeu? Então, tipo, independente da ferramenta que você estiver usando, se você tiver aquela base artística, é o que vai contar de verdade, entendeu? Então, tipo... Não, interessante você falar isso rapidinho, Pode falar. Porque eu fiz faculdade de design, né? E na faculdade que eu fui desenvolver isso, sacou?
que em cursos que eu fiz curso muito brevemente assim de design também. Em curso você aprende ferramenta, só isso. E na faculdade é onde você realmente aprende sobre arte, que você vai aprender sobre teoria, e com isso você vai potencializar a sua criatividade, né? E isso também é, cara, muito interessante de saber, de você ter tido essa sacada de se desenvolver nessa parte sem ter, sei lá, algo acadêmico para se guiar, sacou? E foi bem isso, assim, tipo, eu comecei a estudar o ZBrush, aí eu fiz alguns modelos, algumas esculturas, aí eu falei, nossa, isso aqui é horrível, tipo, isso aqui tá muito longe do que eu quero, eu sempre fui muito crítico, né? Isso aqui tá muito longe do que eu quero, o que eu preciso fazer para melhorar? Tipo, não tenho nenhuma ferramenta aqui que eu clique e fala, tipo, faz um orc, sei lá, faz um elfo. Não tem nenhuma ferramenta que eu vou clicar e vai fazer. Então, tipo, eu tenho que aprender a fazer desde o básico. E aí foi que eu voltei e falei, vou estudar anatomia, vou estudar desenho, porque é a base artística que eu preciso para fazer qualquer coisa. E aí eu entrei, assim, bem a fundo de, tipo, estudar a arte renascentista, que eu sempre fui mais para parte mais realista, né? Você vê meu portfólio, tem muito mais coisa que é puxando pro realista do que... abstrato, assim. Exatamente. E aí, tipo, vou estudar aqui Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bernini, todos esses mestres, assim, ver o que eles faziam. Tipo, não só olhar pro Mona Lisa da vida, tipo, olhar para um Michelangelo. Tipo, eu quero ver o que ele desenhou no papel antes de fazer aquilo, entendeu? Eu quero saber como que ele estudava. Aí você lê que, tipo, Leonardo da Vinci pegava, tipo, cadáveres e fazia, tipo, autópsia na casa dele para descobrir o que tinha por baixo. E aí você já vê, pô, então saber anatomia é muito importante para saber desenhar, porque como que eu vou desenhar uma pessoa sem saber o porquê que ela tá em pé, saca? Tipo, o que segura ela? E aí você, tipo, aprende. Até onde eu preciso aprender anatomia? Tipo, eu não preciso saber as veias, não preciso saber de nervo, não preciso saber dessas coisas. Eu preciso saber, tipo, quais são os músculos maiores no corpo humano, assim, que são os mais importantes para trazer para a parte artística. Aí, tipo, precisa aprender todos os nomes? Não, mas é bom você aprender alguns nomes, porque se você estiver trabalhando com alguém, aí você vai dar o feedback, aí você fala, sei lá, o peitoral, ou tipo o nome, um músculo que eu sempre falo, que eu acho bem engraçado, que é tipo o músculo do pescoço, assim, é o esternocleidomastoide. E aí você fala, esse provavelmente eu só lembro porque eu achei um nome muito absurdo para um músculo. E aí, tipo, pra dar feedback, você sempre fala assim, é melhor você falar o nome do músculo, que a pessoa, se ela não sabe, ela vai jogar no Google lá e vai, tá, esse músculo. Já aparece, sabe? Tipo, você falar, o músculo do pescoço tá mais ou menos. Aí você falar o nome do músculo, ela já sabe exatamente onde que é o problema, entendeu? Então essa é a questão, a questão de saber os nomes é mais pela comunicação e não pela arte em si, sabe? E falando dessa parte que você estudou esses artistas e tudo mais para saber o processo, no teu caso, como que é o processo da criação? Você passa para o papel, você joga essa ideia num texto, você elabora de alguma outra forma antes de ir pro digital ou hoje você já vai direto? Então, tipo, o meu trabalho em si, ele é a parte de escultura. Então, dentro da minha área, acaba repartindo bastante as profissões, entendeu? Então, antes de mim tem, sei lá, pelo menos 3 outras profissões que lidam com essa parte da criação, entendeu? Então, tem, tipo, o diretor de arte, que ele vai ajudar a desenvolver toda o visual do jogo, entendeu? E decidir se vai ser realista, se vai ser estilizado. Tem isso falando de jogo, né? O Game Director, tipo, o diretor do jogo mesmo, que é a pessoa que vai decidir tudo no jogo. Trabalha com o diretor de arte, trabalha com o artista de conceito. O artista de conceito é que faz o desenho lá, que faz a arte 2D, e aí a partir dessa arte 2D é que eu transfiro para o 3D, entendeu? E aí acaba que o meu trabalho é mais esse, assim, é fazer o que está no papel se transformar meio que em realidade, assim, entre aspas. Ganhar forma, né? Exatamente.
Isso falando de jogos, né? É porque eu não queria muito pular, tipo, sabe, tipo, a gente começou lá atrás e já tá pulando pra hoje, mas é meio inevitável, né? Mas hoje você participa um pouco dessas outras atividades, assim, ou você fica realmente recluso a, tipo assim, você tem liberdade pra dar pitaco? Então, eu acho que pela minha experiência, assim, que antes de trabalhar completamente com jogos, né, que é o que eu faço hoje em dia, eu trabalhei muito tempo com colecionáveis. E na parte de colecionáveis, eu fazia, tipo, o processo inteiro, né? Então, colecionáveis eu fazia uma estátua, e aí, nessa estátua eu preciso pensar na base da estátua, né? O que vai ter lá de, tipo, se vai ser um arquitetônico, se vai ser uma pedra, se vai ser terra, entendeu? E aí pensar na pose. E aí nessa área de colecionáveis eu me interessei muito pela essa parte de conceito, né? De decidir qual vai ser a pose do personagem, o tamanho da base e todas essas coisas. Eu trabalhei como diretor de arte. Então eu tive essa experiência de artista de conceito também, né? Então hoje em dia, trabalhando na área de games, a empresa acaba deixando meio vago, assim, no começo, tipo, o que eu faço, entendeu? Então, às vezes, eles me passam uma coisa e aí não está 100% decidido ainda o que é para fazer e eu ajudo o artista de conceito a chegar numa ideia legal, entendeu? Mas, assim, no geral, digamos assim, 80% das vezes eu já pego um conceito finalizado e aí eu transfiro isso para o 3D. Então, mas assim, eu sempre posso chegar e falar, tipo, eu acho que se a gente fizer isso aqui dessa forma, vai ficar mais legal. Se eu fizer isso aqui dessa forma, vai ficar mais legal. E aí, então tem esse vai e volta entre todo mundo, assim. Mas eu também já trabalhei em empresas onde eu não tinha nada, eu só fazia, entendeu? Então depende muito. Desse ponto de, tipo assim, comecei a fazer estágio e tal, comecei a aprender bastante, ajudar a desenvolver curso e tal, em qual ponto que você chegou ou foi convidado, foi atrás para começar a fazer realmente tipo assim, trabalhar real fazendo 3D, tipo, é isso que eu faço, sacou? De não, tipo, também faço logo, sei lá, ajuda a fazer site, faço de tudo. Então, deixa eu pensar assim, qual que foi o momento 100% de mudança. Eu acho que depois desse primeiro trabalho, né, que eu falei de trabalhar numa empresa que fazia curso, e aí eu fazia essas imagens para o curso também. Depois disso eu comecei a pegar muito mais freela e com isso me manter muito mais. Só que mesmo assim, nessa época, eu ainda pegava algumas coisas que não era personagem, entendeu? Então eu fazia tipo cenário, fazia tipo algumas acessórios, assim, então não era 100% as coisas completas. E aí, acho que 1 ou 2 anos depois, assim, trabalhando no meu portfólio, que eu comecei a pegar só personagem mesmo. Então, tipo, talvez, se fizer umas contas, assim, lá uns 3, 4 anos depois de começar, que eu já tinha, tipo, trabalho suficiente para só fazer o que eu queria fazer mesmo, entendeu? Mas isso tudo freela? Ou tu já tinha... Isso. Isso aqui. Tipo, até eu chegar na área de colecionáveis, eu passava pouco tempo em cada empresa, entendeu? Então, tipo, era menos de 1 ano mesmo em cada empresa, porque realmente era bem difícil ter uma coisa que fosse mais estável mesmo. Daí você conseguiu entrar nesse mercado de colecionável, né? E como que ele funciona? Ele é muito aquecido? Ele tem profissionais que, tipo... Porque, sei lá, eu que não conheço muito, conheço 2, 3 empresas que fazem isso, né? E aí elas têm aqueles profissionais que são, tipo, legados, assim, e tal, que não dão muita oportunidade porque já tem uma equipezinha fechada e tal, ou é um mercado que se movimenta bastante, assim? Então, quando eu entrei na área de colecionáveis, foi um período bem interessante, porque colecionáveis antes, eles eram feitos todo em escultura tradicional. Então, tipo, você fazia escultura na sua casa, e aí você mandava para a empresa, tipo, para a fábrica, e eles produziam na fábrica, entendeu? Então, tinha essa questão de ser uma coisa física. E aí, quando eu entrei, tava, tipo, no comecinho, assim, das impressoras 3D. Então, tipo, a galera ainda tava
descobrindo que você podia usar a impressão 3D para fazer colecionáveis, entendeu? Então, quando eu comecei, não tinha um mercado muito grande na área de colecionáveis, tipo, que eram feitos em 3D. Já tinha muitas estátuas, né, obviamente, mas que eram feitas em 3D era pouca coisa mesmo. E aí, tipo, demorou, sei lá, uns 3 anos para realmente começar a desenvolver esse mercado a ponto de ter empresas grandes investindo em impressão 3D, porque antigamente as impressoras eram muito, muito caras. Tipo, pra você ter uma qualidade boa, era muito, muito caro. Tipo, coisa de, sei lá, 200, 300 mil. Então, tipo, nem toda empresa queria investir nessa área, né? Porque era muito mais fácil você pagar para uma pessoa fazer uma escultura e mandar do que você pagar 300 mil para uma impressora, saca? E aí, depois que a tecnologia avançou um pouco e as impressoras começaram a ficar muito mais baratas e muito melhores, que aí as empresas começaram a investir mesmo e aí começou a ter trabalho, tipo, a rodo mesmo, assim, de, tipo, muito, muito trabalho nessa área. E aí, hoje em dia, ainda tem muito, muito trabalho nessa área, mas também tem muita gente fazendo também. Eu até dei uns workshops, né, uns cursos dessa área de colecionáveis e, tipo, a maioria, sei lá, todo mundo que terminou o curso e queria trabalhar nessa área tá trabalhando, entendeu? Eu ia até perguntar exatamente isso, se você chegou a entrar nessa parte de dar cursos, assim, já usando o teu nome mesmo, sacou? Não por uma escola ou por uma empresa, mas aí você acabou falando, né? E é uma coisa que tu faz ainda hoje? Ainda rola isso? Ou hoje você, tipo, não tem tempo pra fazer esse tipo de curso? Eu era bem envolvido assim, nessa área de educação, né? Sempre gostei muito de passar informação, até pelo fato de não ter tido muita informação quando eu comecei, né? Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar passar isso que eu sei para outras pessoas e facilitar e crescer o mercado. Então, eu assim, tem outras pessoas que acham que passar informação é ruim porque você vai estar passando seus segredos. Eu acho que é o contrário, assim, para mim, quanto mais gente melhor e, tipo, boa no mercado, ainda mais brasileira, melhor o mercado vai ser, entendeu? Mais vai crescer o mercado brasileiro e melhor vai ser para mim. Porque, assim, eu já sei as coisas, eu estudo bastante ainda, já passei dessa parte da entrada, assim, do mercado, que é o mais difícil. Então, tipo, eu ensinar as pessoas, tipo, não vão roubar o meu trabalho automaticamente, sabe? Tipo, obviamente, se eu parar de estudar e elas continuarem estudando, daqui a 10 anos elas podem estar lá, mas isso aí é uma coisa que eu, tipo, nunca vou parar de fazer, sabe? Parar de aprender. E aí, respondendo a sua pergunta, eu parei um tempo de dar curso, até porque, assim, estava bem corrido mesmo e eu tinha acabado de mudar da área de colecionáveis, então estava meio que um pouco desgastado dessa área e aí eu, tipo, resolvi voltar para a área de games, então estava estudando bastante essa área para realmente me atualizar, né? Porque eu passei uns 5 anos meio que parado, né, de estudar da área de games, só fazendo colecionáveis. E aí eu falei, não, vou me atualizar, e aí eu passei um tempo assim. Mas agora eu tô voltando, inclusive, acho que mês que vem deve lançar algumas coisas assim, alguns cursos meus, algumas coisas. Então eu tô sempre envolvido, assim, eu dava muita palestra, eu dava muito workshop. Tipo, eu sempre gosto de participar de podcast quando me chamam também. Então, acho que é bem legal estar passando informação. Que é uma área que nem você falou, tipo, é uma área que há um tempo atrás ninguém fazia ideia de que podia, sabe, viver disso, sacou? E hoje tá passando esse conhecimento, moleque que hoje em dia jogos tá tão em alta, né? Então já cresce com isso e o celular deixou isso muito mais fácil, né? Muito mais acessível essa questão de jogos. E aí de um moleque se vê, pô, eu posso também ajudar a criar uma parada massa assim, sacou? Então acho que é muito importante, né, nesse sentido, saber essa tua mentalidade de querer espalhar o conhecimento, sacou? E não ficar guardando por medo de perder, ou sei lá, mercado, perder trampo e tal. Exatamente. E você falou um pouco aí agora também de que você trocou de área recentemente, né? E como que é a adaptação de... A entrega é praticamente a mesma coisa, que é arquivo digital e tal. Como que é a adaptação, assim, de colecionável para jogos?
O que você teve que adaptar mais assim no seu trabalho? Então, assim, antes de entrar em colecionáveis, eu trabalhei com games, né? Um tempo. Então, tipo, não entrei 100% cru nessa área de games. Existem algumas mudanças que são bem peculiares de cada área, mas não é uma diferença tão grande. Tô tentando pensar em algum exemplo, assim. Tipo, o exemplo principal entre a área de colecionáveis e a área para games é que para games você vai fazer os personagens sempre uma pose estática. Então, sempre uma pose que é simétrica, né? Os braços abertos, pernas abertas, o personagem olhando para frente, porque aí vai vir uma pessoa e vai animar esse personagem, então vai dar todos os movimentos. Quando você está trabalhando para estátua, você tem que fazer a pose do personagem, você tem que realmente pensar no movimento que ele está fazendo, na ação que ele está fazendo, o peso do corpo dele, né? Tudo isso. Então, essa é a diferença principal, assim, que você precisa pensar em várias outras coisas que você não acaba pensando. Mas isso é verdade para os dois lados, assim. Para games tem algumas... É muito mais peculiaridade técnica do que artística. Para estátua, as peculiaridades técnicas são mais assim, dá para isso ser feito em grande escala? Tipo, tem mais limitação, né? Não mais, mas tem diferentes limitações, assim. Por exemplo, não tem como você fazer um personagem voando pra estátua, saca? Tipo, porque ele tem que ter um lugar pra apoiar. E, tipo, você pode fazer algumas coisinhas assim que a gente, tipo, sei lá, você faz uma explosão. Aí essa explosão, obviamente, ela tem que ser uma coisa física e você coloca o personagem em cima para parecer que ele tá, tipo, saindo da explosão, sabe? Então tem outras limitações, questão da física, assim, do real mesmo. Para games é mais questão técnica, de tipo, o personagem ele tem que rodar dentro de um jogo, né? Então o jogo, ele é renderizado, tipo, imagem por imagem, assim. Não é que nem um filme que é, tipo, várias fotos. O jogo, cada imagem que você vê, ele é calculado em tempo real. Então, o computador está processando cada pixel que tem ali na sua tela. Então, quando você está fazendo personagem, você não pode colocar todos os detalhes que você imaginar, porque o computador não vai conseguir processar todas aquelas imagens e o jogo vai ficar lento, não vai rodar. Então, tem todas essas limitações técnicas que para estátua não tem, né? Tipo, as limitações de, tipo, detalhe em estátua é a resolução da impressora, resolução, tipo, qual o tamanho da estátua, o tanto que o cara que vai pintar consegue detalhar, entendeu? Então, é outras coisas, assim. Você falou um pouco desse lance desse render de game digital e tal, que é, tipo, na mesma hora que tá acontecendo, né? E para vocês tomarem as decisões, assim, do que vai ter mais foco, do que vocês podem deixar um pouco de lado para ter mais desempenho e tal, é na base do teste ou tem algum tipo de ciência por trás, assim, tipo, que já é meio pré-estabelecido? Então, vai muito de experiência, assim. Eu, como artista, né, então o meu cargo é artista. Então, eu não lido tanto com essa área. Então, sempre tem uma pessoa que é mais da parte de tipo engenharia do software do jogo, que vai falar assim, isso aqui tá muito pesado, isso aqui tá muito leve, isso aqui a gente pode gastar um pouco mais. Então sempre tem essa questão de experiência. Então, tipo, essa decisão não é tomada por uma pessoa, são várias coisas, assim, mas hoje em dia tem muitas ferramentas, você coloca lá dentro do jogo, ele vai te falar, isso aqui tá muito pesado, isso aqui tá, tá muito leve, entendeu? Trazendo pra tua atuação hoje tu é contratado, hoje tu ainda trabalha só por conta, e aproveitando pra, sei lá, pra quem tem curiosidade, hoje vive bem um artista que faz o teu trampo, consegue ter uma grana, porque assim, imagino que é um trabalho que não se restringe a um lugar só, porque você pode trabalhar para o mundo inteiro, né? Então, isso, claro, vai contar muito a experiência, o portfólio e a habilidade em si do artista, né? Então, como que funciona, como está funcionando hoje a tua vida e o mercado em si? Então, hoje em dia eu sou contratado, né? Tipo, é até bem peculiar, assim, a forma que eu sou contratado, porque eu trabalho para a empresa nos Estados Unidos, mas o meu contrato é de carteira assinada no Brasil. Então, eles têm uma empresa de
Tipo, eles contrataram uma empresa terceirizada no Brasil para me contratar e aí eu ter um vínculo... Empregatício, né? Empregatício no Brasil mesmo. Então, tipo, eu tenho os direitos aqui que tem no Brasil. Pô, isso é bom, velho. Que a outra forma, assim, que eu passei todo o tempo trabalhando era, tipo, só tinha um contrato, que é só um papel, que eu duvido muito que ele tenha algum valor legal, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, é mais uma coisa pra gente, tipo, só pra você, assim, você ter algum argumento, né? Tipo, a gente combinou isso. É mesmo, vale pros dois, né? Então, eu acho que é uma coisa legal, assim, ó. Mais uma questão de honra do que legal, de legalidade mesmo. Então, sobre a pergunta se vive bem, eu acho que é bem difícil falar assim no geral, porque é uma área que não é tão regulamentada, né? Então, meio que as empresas, elas acabam, às vezes, pagando muito pouco, né? Se você trabalha para empresa no Brasil, tipo, a tendência é pagar muito pouco, mas se você consegue trabalho para o exterior, aí paga muito bem, porque, obviamente, né? Tipo, o dólar, a cotação tá absurda, então você acaba recebendo muito bem se você consegue trabalhar para empresas no exterior. No geral, para quem é profissional, assim, tipo, você não precisa ser o melhor do mercado e tudo. Para quem é profissional, você consegue viver muito bem. Só que, assim, é um processo que é muito complicado, porque você passa de não receber nada, de não ter dinheiro, né? Porque você não tem trabalho, porque ninguém confia no seu trabalho, você está começando, você é estudante. E aí, tipo, quando você começa a pegar trabalho, tipo, não acaba, saca? Tipo, você não tem tempo para fazer todos os trabalhos de tanto que aparece. Então, tipo, eu digo assim, se você quer trabalhar nessa área, você tem que ter essa cabeça, colocar isso na cabeça, que o começo vai ser difícil, que, tipo, você vai achar que você não vai ter trabalho nunca, e do nada, que aparentemente é do nada, né, tipo, quem tá de fora vê que você tá estudando, tá querendo, mas para você é do nada, parece que dá aquele clique e você tem trabalho até, tipo, pelo resto da vida, praticamente, sabe? Se você continuar se desenvolvendo. Mas é uma área que também você precisa focar e sempre estar estudando, né? Sempre se atualizando. Mas é importante também a pessoa ter a mentalidade de ter uma jornada de trabalho meio sadia, né? Porque teve uma época que eu pegava muito freela e, cara, era um inferno, assim, minha vida, sacou? Porque você fica meio que naquela ganância, assim, tipo, caramba, você pegar aquele freela ali, tem um dinheiro legal e tal, não sei o que, e acaba que você se mata por conta de deadline e tal, e é meio louco, né, você viver essa rotina, assim. Então, acho que é importante a galera ter um pouco de sensibilidade também na hora de aceitar trabalho, né? Saber calcular direito se ela tá cobrando direito, né? Porque às vezes você tá desvalorizando seu trabalho e você tem que fazer muito mais coisas para poder manter aquele padrão de vida que você tem e tal, ou atingir aquele objetivo que você quer, né? Enfim. Eu fico bem feliz que você tenha falado nisso, porque é uma coisa que acontece muito na minha área, assim, é clichê praticamente, tipo, todo mundo que eu conheço dessa área, se não faz isso até hoje, já teve uma época que, tipo, completamente, tipo, ou desenvolveu ansiedade e, tipo, crise de pânico por causa de pressão, de tanto trabalho para fazer. Eu mesmo, assim, virava noites sem dormir, tipo, trabalhando, vivia estressado. Quando eu não tava no computador, eu ficava, tipo, pensando, pô, eu podia estar trabalhando, devia estar trabalhando, tipo, tem trabalho lá que tá atrasado. Tipo, não conseguia aproveitar nada na vida por causa disso, saca? Mas, assim, depois eu decidi que não vou virar mais à noite. Tipo, se eu não conseguir terminar hoje, o cliente que espere, tipo, não vou sacrificar a minha vida para entregar um trabalho, entendeu? Se deu alguma coisa errada e, tipo, é culpa minha, eu vou lá e falo pro cliente, tipo, teve um imprevisto, não consegui trabalhar, vou repor tal dia, sabe? Tipo, nem que seja assim, sei lá, hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar um trabalho hoje. Se deu, sei lá, 9 horas da noite ou 10 horas da noite, eu não consegui entregar, tipo, cara, eu trabalho amanhã, sábado de manhã, sem problema, saca? Mas eu não vou virar à noite pra passar o final de semana inteiro morto. Pra te entregar um negócio 2 da manhã que você nem vai ver, né? Pra você entregar um negócio sábado, ou 2 da manhã, que nem você falou, que a pessoa vai ver só segunda-feira, tá ligado? Tipo,
Tipo, não tem Sim. por que fazer isso. Então, acho que tem que ter essa inteligência, assim, emocional de, tipo, isso é o seu trabalho, você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Não tem por que se sacrificar todo o seu psicológico por aquilo, saca? E eu queria puxar um pouco dessa questão, assim, foi até legal você ter se alongado um pouco mais, porque, enfim, a indústria de games tem aquela lenda urbana, né? Da galera fazendo rush e tal, de fim de semana, principalmente quando você tá perto da entrega de um jogo. E hoje os jogos são, tipo, umas paradas multimilionárias e, enfim, com muita complexidade e tal, que realmente demanda muito trabalho. E, assim, no seu emprego, porque você não pode falar por outros, né? Como que funciona a política, assim, dessa questão de hora extra, de trabalho muito próximo a uma entrega e tal? A galera é mais relaxada, mais de boa? Eu não sei até onde eu posso falar sobre essas coisas, entendeu? Mas pela experiência que eu tive até agora, eles são bem tranquilos. Eu acho que está tendo uma mudança no geral, assim, na indústria inteira em relação a isso, porque, que nem você falou, né? Tipo, pega mal isso, tipo, a galera hoje em dia está muito mais atenta, né? Não só da minha área, mas a galera que joga mesmo está muito mais atenta a isso. Tipo, os jornalistas de games estão muito mais atentos se a empresa tá tipo, puxando um cabresto mesmo. Então, eu acho que a tendência é isso diminuir muito, assim, porque até o público tá muito mais tranquilo em relação a, tipo, a gente decidiu lançar o jogo em 2020, saca? E aí o jogo não tá pronto em 2020. Antigamente, se era tipo 2019 lá, o final de 2019, tava tipo todo mundo lá, assim, ó, tipo, trabalhando no final de semana, hora extra e tal, pra entregar o jogo 2020. Só que aí quando você chega em 2020 pra entregar o jogo tá ruim, tá ligado? Porque, tipo, ninguém faz trabalho bom quando tá cansado, quando tá estressado, quando, tipo, não consegue, saca? Literalmente não consegue. Então, hoje em dia a galera entende que, o público em geral entende que se você der mais um ano para a empresa terminar o jogo de uma forma saudável, o jogo vai sair muito melhor do que ele ser entregue antes. Então, eu acho que essa aceitação do público ajuda muito as empresas a diminuir essa pressão nos funcionários, sabe? Aí até de acontecer, de estipular uma data e, pô, naquela data não tá pronta e eles anunciaram, não, a gente prorrogou, beleza, e tá, e a galera realmente aceita, Acho né? que ficou um ecossistema um pouco mais sadio, né? Acho que precisou dar muita merda, assim. Tipo, criou um comum acordo sem acordo, sacou? É tipo, deu tanta merda que a galera realmente respeita. Só, tipo, pô, não é máquina que tá fazendo isso, sacou? São pessoas que estão ali e estão ralando, estão trabalhando e assim, é um trabalho muito desgastante, né? Você fica, tipo, muito tempo sentado, muito tempo na frente do computador, isso estressa muito. Sei lá, a alimentação não deve ser certa, sacou? Pra maioria das pessoas, deve, tipo, comer muito mal. Então, assim, tudo isso influencia, né? E a galera, às vezes, só quer o produto pronto, só quer o resultado. Não pensa muito Exatamente. nisso. Mano, então a gente vai partir aqui agora para as perguntas que o pessoal mandou pra gente lá no Instagram, no Twitter e tal. E a primeira aqui é a pergunta que pergunta se é muito diferente trabalhar num projeto muito conhecido, como por exemplo God of War, que você tá trabalhando agora, né? Do que um mais que a gente não consegue ver, tipo, a luz do dia, assim. Tipo. Cara, é bem diferente. Eu acho que, pra mim, o que conta mais é a pressão de saber que o que eu vou fazer, sei lá, milhões de pessoas vão ver, entendeu? Então, acho que essa pressão conta um pouco. Fora que eu acho que é muito mais empolgante, né? Você trabalhar numa coisa que você gosta, que você sabe que o público gosta, então dá aquele gás, né? Pra você focar mais no seu trabalho. Mas eu acho que diferença, assim, no dia a dia acaba sendo a mesma coisa. Outra pergunta aqui, qual que foi o projeto mais difícil da sua carreira? O projeto mais difícil da minha carreira? O que eu tô fazendo agora? Não. Tipo, eu acho que assim, todo projeto é muito difícil quando você tá fazendo ele, entendeu? Tipo, é meio foda, porque a forma que eu vejo, eu tento sempre dar o melhor que eu consigo no momento, entendeu? Então, tipo, se eu tô fazendo e eu acho que eu não tô que eu tô confortável demais, é porque eu acho que dá pra fazer melhor ainda, entendeu?
É, tipo, tentar tá naquela linha, assim, de, tipo, que eu me questionar, tô indo demais, tô detalhando demais, eu tô, sei lá, puxando demais. Eu acho que é sempre legal você estar meio que nessa questão. Mas eu acho que, assim, se eu for citar algum projeto em si, tem uma estátua minha que tá até no meu portfólio, que é do Deathstroke, que é um vilão do Batman. Ele tem todo cheio de armadura, assim. Ele foi muito difícil pra mim pelo que a gente falou, né, do desgaste. Então, tipo, essa peça, na época que eu tava fazendo, eles queriam lançar essa peça num Comic Con. Então, ela tinha um deadline muito curto. E na época, meu computador era muito ruim. Então, tipo, tava dando muito problema com o computador pra fazer ela. Então, tipo, eu passei, sei lá, acho que umas 2 semanas dormindo pouquíssimo. E, tipo, os últimos dias, assim, eu praticamente não dormi. Então, quando eu entreguei ela, tipo, eu literalmente levantei da cama, assim, tipo, desmaiei, saca? Sei lá. Então, tipo, foi uma peça que pra mim foi muito difícil, mas eu acho que não pela peça em si, né? Pela condição, peça, né? assim. Exatamente. Assim. E quando você faz essas peças assim, ela vai assinada com seu nome? Ou elas são créditos somente do estúdio? Então, essa é uma parte que é complicada, assim, porque é que nem eu falei, velho. Antes, quando eu comecei, as coisas eram tipo Velho Oeste. Então, as empresas ficavam até com medo de colocar os créditos do artista para outra empresa não ir lá e buscar o artista, saca? Então, o meu nome ele não vai na peça em si, assim, ele vai na caixa e algumas caixas, porque eu acho que até é meio injusto, assim, colocar o nome na peça, porque normalmente é pequeno, né, o espaço que tem. E são várias pessoas que trabalham para chegar nesse resultado. Então, normalmente tem uma pessoa que faz um desenho preliminatório, tem a pessoa que pinta, tem a pessoa que trabalha na parte da impressão, né, que faz a parte técnica da impressão. Então, tipo, colocar o meu nome em si lá, eu acho que às vezes não cabe muito. Tinha perguntado mesmo da caixa. Obviamente, se for uma coisa que eu né? criei, que eu desenvolvi, que nunca acontece praticamente, Sim. aí sim vale o nome, mas no geral, só de ter o nome na caixa, assim, eu acho que já é legal mesmo. Então, cara, a gente vai para aquela partezinha agora que você fica livre para indicar aí 3 coisinhas, se você quiser. A gente geralmente não interrompe não, mas se tiver alguma coisa interessante que a gente possa falar, a gente fala. Fica à vontade aí. Não, pode interromper, sim. Então, a minha primeira indicação é bem óbvia mesmo. Então, para quem não jogou o God of War 2018, vai lá e jogue. E se não tem o PlayStation, não tem videogame para jogar, ele é só no PlayStation, né? Vai no YouTube e assiste, saca? Tipo, se você gosta, assim, de história, tipo, se gosta de mitologia, essas coisas, é bem legal, assim. Tem muito gameplay que a pessoa não fala nada, não tem a câmera, é só ela jogando mesmo. E, assim, eu faço isso muito hoje em dia, de assistir a galera jogando o jogo, até porque eu não tenho muito tempo para jogar todos os jogos que eu quero, né? Então, tem muito jogo que é mais essa parte de história, que eu vou lá e assisto o jogo mesmo, tá? Tipo, como se fosse uma série, tipo, do Netflix e tal, eu coloco lá e vou trabalhando enquanto a pessoa tá jogando, e aí toda essa parte da história. Então, acho que é bem legal, assim, a história é um jogo que ganhou o jogo do ano, né? Então, alguma coisa boa ele deve ter lá. Então, e não é só o jogo em si, a história é muito, muito foda mesmo. Uhum. E eu tô trabalhando no jogo que vai vir depois, né? A continuação desse jogo. Então, sim, obviamente eu teria que indicar isso. Uhum. Eu acho que não tem nenhum podcast que eu fiz que eu não indiquei isso. Então, é um livro que se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Uhum. Esse livro, para mim, foi meio que a mudança nessa parte artística. Eu acabei não falando dele no começo, porque eu sabia que eu ia falar no final agora, né? Então, para não ficar repetitivo. Então, basicamente, assim, ele tá meio atrasado em relação aos estudos do cérebro, essas coisas, mas ele tem uma parte bem interessante, assim, explicando por que você não consegue desenhar as coisas da forma que você imagina, né? Então, tipo, você vai desenhar um olho, por que você não consegue desenhar o olho da forma que você vê o olho? Porque, tipo, os símbolos que você desenvolveu quando era criança, de tipo, o que é um olho, é o que você
mantém, saca? Então, para você não desenhar esse símbolo e desenhar o que você tá vendo mesmo, você tem que meio que desbloquear esse símbolo que você aprendeu quando criança para conseguir realmente desenhar exatamente o que você tá vendo. Então, ele tem uns exercícios muito legais, muito legais assim para meio que desbloquear, tipo, acho que o primeiro exercício, se eu não me engano, tem um desenho, que ele é tipo só a linha mesmo, né? Tipo de um cara sentado. E aí o exercício é você colocar esse desenho de cabeça para baixo e copiar as linhas do desenho no papel, né? Só olhando. E aí, tipo, quando você termina, você vê que tá, tipo, muito, muito parecido, saca? Mesmo que você nunca desenhou nada na vida, vai ficar muito, muito parecido. Porque, tipo... Você tá fazendo só as linhas. Então, tipo, ao invés de você desenhar uma mão, você tá desenhando uma linha que faz uma curva ou tal. Então, tipo, meio que engana o seu cérebro a não identificar aquilo como uma mão e buscar aquele símbolo que você criou. Então, tipo, uma forma bem resumida, assim, não sei nem se deu pra entender direito. Pô, que massa. Não, deu pra caralho. Mas é um livro que eu super recomendo, assim. Mesmo você... Ele é tipo um livro meio que participativo, assim, de exercício também e tal, não é só um livro teórico, né? Sim, ele tem uma parte teórica no começo, mas é cheio de exercícios. Tipo, cara, e é bem, assim, assustador, porque ele tem uma mulher que escreveu, ela dá esses cursos também, né, do livro, baseado na técnica que ela desenvolveu. Então, tipo, coisa de 2 meses, a galera tem um salto artístico, assim... Tipo, insano, é absurdo. Tem tipo, mostra os desenhos, assim, da galera. Tipo, no começo ela fala, desenha um rosto. Aí depois, no final, você desenha um rosto. Aí você compara do que você fez, sabe? Então, eu acho que é bem legal, assim, mesmo que você não vai trabalhar com essa área, mas você sempre quis desenhar, tipo, dá uma olhada no livro. Se você fizer uns 2 exercícios lá, você vai ficar com a cabeça explodindo, assim, do que dá pra fazer. Pô, que foda, velho. E aí a minha terceira indicação é um livro que eu gosto bastante, é um conto, na verdade, ele é bem curtinho, que é do Lovecraft, que é A Cor que Caiu do Espaço. Então, acho que eu quis falar sobre ele aqui, porque ele é um dos livros que mostrou que todo tipo de arte ela tem uma coisa que é peculiar a ela, entendeu? Então, a questão da literatura tipo, ela consegue descrever, o livro consegue descrever coisas que você não consegue imaginar, entendeu? Então, quando ele tá, eu não vou dar spoiler do livro, né, mas, tipo, quando ele tá descrevendo lá, você consegue entender o que tá escrito, mas você não consegue imaginar, saca? Porque tem meio que uma limitação, é tipo meio que ficção científica, né? Então, quando ele está descrevendo meio que a criatura, você não consegue, tipo, imaginar as formas, você não consegue imaginar as cores, né, que ele descreve as cores. Você consegue entender o que você está lendo, mas você não consegue imaginar. Então, isso para mim foi uma coisa que, tipo, meio que explodiu minha cabeça, assim, tipo, caraca, eu acho que, tipo, literatura é a única coisa que consegue fazer isso, saca? Porque, tipo, num filme, sempre tem aquela questão, né, de, tipo... Num filme de terror, se você mostrar o monstro... Mostrar a criatura acaba graça, exatamente, sei lá, você não tem mais tanto medo, sabe? Então, tipo... essas são as minhas 3 indicações aí. Pô, cara, que massa, então. Enfim, God of War tá lá pra eu jogar também. Tá baixado, mas não tá então, tá assiste jogado. lá que você não vai se arrepender. Mas... eu já fiz isso. Eu fiz isso com Red Dead Redemption 2, já. E realmente é massa. Cara, é isso. Muito obrigado por ter topado, cara, o convite. Obrigado a você. A gente já tinha trocado uma ideia há um tempo atrás, mas o Trampão a gente tinha realmente dado uma pausa meio forçada, a gente querendo fazer as coisas muito rápido, foi tudo acontecendo muito rápido, a gente teve que realmente botar o pé no chão também e dar essa pausa, remarcamos muita gente. E você foi uma prioridade, sim, a gente sempre deu uma prioridade, porque a gente quer trocar ideia com essas profissões também que não estão aí no dia a dia, sabe? Assim, estão, mas não de forma para a pessoa conhecer e saber realmente o que faz e entender a fundo, né? Não é, ainda por mais que tenha tido um aumento muito grande, não é uma coisa tão acessível, sei lá, não tá na televisão, por exemplo. Não é coisa de meio que tá na mídia, assim. Então, ter essas conversas pra gente também é muito da hora. Eu, pessoalmente, acho interessante. Eu sempre gostei da parte do desenho. Então, tipo, é muito interessante ver que realmente
eu hoje conheço uma pessoa que trabalha numa coisa que um dia eu pensei que nem existia essa profissão, sacou? Que era, sei lá, um computador mesmo que fazia tudo aquilo e é isso. Então, obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho aí. E fica aberto, cara. Se você quiser um dia lançar alguma parada ou divulgar, só entrar em contato com a gente que a gente vai estar aí de porta aberta. Obrigado aí pelo convite, tipo, fico muito feliz mesmo de ter participado desse podcast com vocês. E uma horinha, às vezes, é pouco, né? Que tem muita coisa pra falar, mas eu acho que foi um papo bem legal. E quem sabe aí, quando sair o jogo, aí a gente volta e a gente fala mais aprofundado, exatamente, né? Que aí eu vou poder falar do jogo, né? Quando ele sair. Faz um episódio só disso. A gente pode falar de processos e tal, né? Exatamente. Um pouco mais tranquilo dessa parte. Mas obrigado e qualquer coisa é só chamar que a gente volta aí pra conversar. Então beleza, gente, é isso. Boa noite aí pra todo mundo. E não se esqueça de seguir a Trampa Onde em todas as redes, @TrampaOnde lá no Instagram, principalmente, a gente fala mais. Mas segue a gente no Twitter também. Tem um canal do Telegram lá que vocês podem entrar, a gente vai conversando lá. Geralmente a gente pede perguntas também pelo Telegram, pelo Instagram. E as nossas redes sociais também, pessoais, eu sou Augusto Consilva. Se você quiser trocar uma ideia, sugerir pessoas, sugerir pautas, pode falar com a gente que a gente está aberto. E até mais.